Bom dia, meus queridos. Estamos de volta. Tomando aqui um pouquinho de café. Um pouquinho de café para começar o dia um pouco elétrico, tá? Lembrando a vocês que o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, deixa eu só confirmar aqui, capítulo 12, tá? Nós vamos trabalhar o capítulo 12 e nós temos o gênero textual, tá? O gênero textual chamado entrevista. Tá? É mais um gênero textual que a gente vai trabalhar nesse dia de hoje. Só lembrando a vocês que toda sexta que eu venho aqui eu falo sobre isso. Sempre há alunos que têm demorado em me entregar as tarefas. Tá? E é necessário que vocês pratiquem. Vou falar novamente para que vocês... E isso eu falo todos os dias que eu estou dando aula. Não adianta a gente estudar a teoria se a gente não estuda, se a gente não pratica. Ok? Então é necessário que a gente faça as atividades. Tá? É necessário que a gente faça as atividades. Porque a prática vai trazendo segurança. A prática vai trazendo a perfeição. A prática, ela gera mais certeza de fazer as coisas certas. Ou seja, tira as dúvidas em saber se eu escrevo com H, com X, com C, com SS, com SC, ok? Com C cedilha, no caso. Então, é necessário que vocês pensem nessa questão, tá? É bom vocês praticarem, porque a nossa disciplina é produção textual. Então, se vocês querem chegar depois lá no primeiro, segundo, terceiro anos, escrevendo bem, fazendo uma boa redação, é necessário que a gente comece a praticar isso hoje. Porque quando chegar lá, a gente vai perder menos tempo revendo algumas coisas e sendo que a gente poderia avançar e aprender outras técnicas, outras formas, outros estilos e dominar um pouco mais a gramática, enfim. É mais uma ressalva que eu faço aqui, tá bom? Então vamos lá, gênero textual, entrevista. Quem é que nunca foi entrevistado aqui? Já, quando a gente vai ao médico, ele faz uma entrevista com a gente, ele pergunta o que você está sentindo. Às vezes você... Então, a entrevista, ela basicamente, ela gira em torno de perguntas, de questionamentos. Certo? Então, é um gênero textual muito trabalhado dentro do jornalismo, principalmente. Tá? Tomando meu cafezinho aqui. E é um gênero que é muito utilizado dentro do jornalismo e ele serve para trazer mensagens, aquela entrevista com um cantor, com um artista, com um médico, com um especialista em alguma área, com um candidato, com um político, enfim. A entrevista ela é muito utilizada dentro do meio jornalístico. Tá? Então vamos entender mais ou menos qual a estrutura do texto da entrevista. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Então, uma das formas da gente conseguir informações é questionando, claro. Isso na ciência, isso na medicina, isso em várias áreas. Perguntando é que a gente chega às informações. Então, por exemplo, daqui um exemplo para vocês. Na medicina, agora, em relação ao Covid,
o Covid-19, o vírus, muita coisa é nova para os cientistas, para os pesquisadores, muita coisa é nova. E eles têm que fazer uma série de perguntas, uma série de testes para obter informações. Esses testes são os questionamentos, são resultados dos questionamentos que os cientistas têm em relação a determinada área, em relação ao vírus. Como ele se propaga? Qual o DNA desse vírus? Como ele se propaga? Será que há pessoas que têm um tipo sanguíneo que é mais resistente e que ficam assintomáticos? Será que tal remédio consegue combatê-lo? Então, as perguntas que os cientistas vão fazendo vão gerar uma série de testes. Então, para obter o quê? As informações necessárias, no caso, a cura da doença. Então, perguntar é muito mais inteligente do que responder. Tá? Quem pergunta é mais inteligente do que quem responde. Até porque saber fazer as perguntas é uma habilidade que nem todos têm. Por isso, alguns programas de entrevista são melhores que outros. Porque certo apresentador, juntamente com a sua equipe, ele tem uma capacidade, uma habilidade essencialmente melhor que outros. E por isso eles se destacam. Tá? Vocês são crianças ainda, mas um dos maiores entrevistadores brasileiros foi ainda para mim um humorista, escritor, diretor, ator, comediante, chamado Jô Soares. Tá? Se vocês quiserem perguntar aí para os seus pais, perguntem sobre o Jô Soares. Quem é o Jô Soares? Um dos maiores entrevistadores que o Brasil já teve na televisão brasileira. Um dos maiores entrevistadores que a televisão brasileira já teve. Portanto, saber perguntar para obter as informações é essencial. Então, dentro do jornalismo, nós temos essa rotina de busca de informações. E como é que ela se dá? De duas formas na entrevista. Há quem pergunte, que é o entrevistador, e há quem responda, que é o entrevistado. Dessa forma, existem locutor e interlocutor. E uma hora, interlocutor e locutor. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Tá? Então, existe aquele que pergunta, aquele que questiona, aquele que busca as informações e aquele que responde às perguntas do entrevistador. Ok? Tudo claro até agora? Então, a modalidade oral e escrita. Nós temos duas modalidades de entrevista. A modalidade oral, ou seja, é como nos programas de televisão. Tá? Quando chega também o período político, para mim todo dia é período político. Mas quando chegam as eleições, de vez em quando as pessoas são entrevistadas no meio da rua para saber qual a sua preferência política, qual o seu candidato, o que você está achando do governo atual, o que você espera do novo governo, enfim, uma série de questionamentos que a pessoa faz ali na hora. E eles muitas vezes acontecem oralmente, ou seja, só conversando. Tá? É só o meio audiovisual, gênero essencialmente oral, geralmente apresentado
tá? Apresentado por meio de áudio. Então é uma pessoa que pergunta ali no meio às vezes no meio da rua, às vezes uma empresa que está fazendo uma pesquisa a respeito de um produto, os entrevistadores chegam, perguntam se o cliente já usou tal produto, se ele gostou, enfim. Ele quer fazer um levantamento para obter as informações que ele acha que são necessárias. Assim, não há escrito, é só oral, é só perguntando e respondendo. Tá bom? Mas nós temos também o segundo, tá? Que é a modalidade escrita. Tá? Essa modalidade escrita, ela é veiculada em jornais, programas de TV, às vezes programas de rádio, e a gente pode ter esses dois modelos. Na escrita, é por meio de jornais, tá? Por meio de jornais impressos e revistas. Tá? No oral, ele é geralmente vinculado nos programas de TV, programa de rádio. Tá? Então, às vezes, no rádio mesmo, um entrevistador, um jornalista, um apresentador de tal programa, convida uma determinada pessoa para falar a respeito de um determinado assunto. Então, nós temos duas vias, duas modalidades. A modalidade oral é só conversando, e a modalidade escrita, onde o entrevistador seleciona, prepara suas perguntas muito antes de estar com o entrevistado. Então ele seleciona, ele faz uma pesquisa, ele olha, ele lê e relê suas perguntas, vê se elas vão trazer o resultado que ele espera. Então nós temos essas duas maneiras. Olha aí um estilo de entrevista. Aqui eu tenho um título, tá? Recuso comparar-me sistematicamente aos piores. Tá, uma entrevista aqui, e aí a gente observa que há umas palavras em negrito, um pouco mais escuras, e outras um pouco mais claras. Essas em negrito são do jornalista, ou da revista, ou do jornal. Tá? Então eu tenho essa aqui, é um tipo de entrevista escrita. Tá? Ela foi escrita. Ela geralmente é gravada com a pessoa, o jornalista vai com um gravador pequeno, mas as perguntas dele estão no papel, e ele acaba fazendo as perguntas, grava todas elas, e depois ele vai para a redação e escrever, né, escrever o que o entrevistado respondeu naquele áudio. E essa aqui é aquela entrevista que geralmente a gente vê nos jornais, no dia a dia. Quando a gente assiste os telejornais, a gente observa muito essa entrevista feita com especialistas. Agora, por exemplo, em relação à pandemia, geralmente se está questionando os políticos, geralmente se está questionando os especialistas, os médicos. Então eu tenho a modalidade escrita, que é essa que está aqui à nossa esquerda, e a modalidade oral, que ela que a pergunta é feita, a pessoa responde também naquele mesmo momento. Tá? A estrutura do gênero tem uma manchete, tem uma apresentação e há as perguntas, tá? E respostas. Então aqui, olha, eu tenho a manchete, tá? Aqui é uma apresentação, e aqui, ó, essa mais em negrito aqui um pouco são as perguntas, e essa maior são as respostas. Então essa é a estrutura desculpa, de uma entrevista. A manchete, a apresentação, as perguntas e respostas. A manchete ou título deve despertar a atenção do possível leitor. Como é jornalismo, galera, aprendam uma coisa. O jornalismo, ele vive para vender. Tá? Ele vive para chamar a atenção. Muitas vezes, nem sempre, né? Nem sempre ele é um jornalismo correto, um jornalismo que faz a coisa certa, que não é falso.
que é transparente. Professor, o que seria transparente? Jornalismo transparente? É aquele que mostra a verdade como ela é, não de acordo com o ponto de vista de cada jornalista ou de cada empresa. Mas ele é transparente, ele é imparcial. Se vocês algum dia lerem essa palavra, imparcial, significa que ele não tem meio termo. Ele conta a verdade. O jornalismo é parcial, é porque parcial dá uma ideia de parte. Então ele não conta tudo, ele conta parte, ele é parcial. Então, traz um outro sentido de essa parcialidade de metade, não é completo, tá? Não é completo. Então, o jornalismo parcial é aquele que não é completo. E há aquele jornalismo imparcial. Não sei se vocês lembram, eu já falei para vocês, quando a gente vai estudar processo de formação de palavras, a gente vai estudar a questão dos prefixos e dos sufixos. Não sei se vocês já viram esse assunto em língua portuguesa no quarto ano, no quinto, mas acredito que já tenham visto. Então eu tenho os prefixos e os sufixos. Eu tenho um prefixo que ele dá a ideia de negação, é o in. Então, competente, incompetente. Então, esse IN, muitas vezes, não todas, ele significa negação. Então, deixa eu ver outra palavra. Deixa eu pensar aqui. Competente, incompetente. Deixa eu pensar aqui. Compatível, incompatível, mas é uma palavra mais difícil. Ô, Jailton, pensa. Decifrável, indecifrável. Também é uma palavra muito difícil. Elegível, inelegível. Também é palavra, mas é muito difícil. Mas elegível é aquele que pode ser eleito. É aquele ou aquilo que pode ser eleito. Inelegível é aquele que não pode ser eleito. Tá? Decifrável é aquilo que pode ser decifrado. Tá? Indecifrável é aquilo que que não pode ser decifrado. Então, competente é aquele que pode fazer, que sabe fazer, que tem qualidades para fazer algo. Incompetente é aquele que não tem a capacidade, a habilidade para fazer alguma coisa. Então, esse ele é dá uma ideia de negação. Então, parcial é que é em parte, não é todo, não é completo. Imparcial é aquele que é completo, tá? Aquele que não é parte, ele é todo. Então, o jornalismo parcial, muitas vezes acontece, ele é aquele jornalismo que não conta a verdade completa. E o jornalismo imparcial é aquele que conta a verdade completa, tá bom? Então, o jornalismo, voltando ao assunto, o jornalismo ele vive de venda, ele quer chamar a atenção, ele quer chegar ao público. E às vezes ele nem sempre conta a verdade, mas ele quer chamar a atenção. E tem então uma manchete que deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Tá? Então, na entrevista, você pode utilizar uma frase criativa ou uma pergunta interessante. A apresentação, trecho situado logo abaixo da manchete. Tá? Aí você tem aqui, ó, vocês podem perceber, aqui tem a manchete e aqui uma apresentação. Ó, o segundo Seminário Brasileiro de Combate ao Racismo Ambiental, realizado no final de março. E depois vem a pergunta que o entrevistador faz a essa senhora aqui, para obter as informações necessárias. Então eu tenho o trecho situado logo abaixo da manchete, se apresenta os pontos de maior relevância da entrevista, o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Domínio do assunto abordado, você tem que
dominar aquilo que você conhece, porque você não vai fazer uma entrevista a respeito de um assunto que você não tenha algum conhecimento. Você vai pesquisar primeiro para depois você fazer a sua pesquisa, a sua pergunta. Então, olha aqui, ó, como eu falei, ó, nós temos aqui o título, tá? E aqui as informações, a apresentação. Tá? A apresentação. E logo depois vem aqui as perguntas e as respostas. Vocês podem perceber que aqui está mais escurinho, tá? A gente chama de negrito. Está em negrito, ou seja, está mais destacado. E aqui as respostas. Ó, e base é quem faz a pergunta. Tânia é o entrevistador. Tânia Pacheco é entrevistada. Então, perguntas e respostas. Essa é a parte da entrevista propriamente dita. Contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Então, como eu falei, ela pergunta, a IBASE, que é a revista, pergunta o que é racismo ambiental e qual a sua relação com conflitos urbanos. E qual a sua relação com os conflitos urbanos? Tem que dar a entonação de pergunta. Então, Tânia Pacheco, que é a entrevistada, responde. Nós definimos racismo ambiental como as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulneráveis ou vulnerabilizados. E aí a entrevista segue, tá bom? Linguagem a ser utilizada. Língua padrão, porém simples. Evite o uso de gírias. Tá? Se a pessoa usou gírias na entrevista, você evita essas gírias e usa uma linguagem padrão normal, simples, obedecendo às normas da gramática. Realizando uma entrevista, tá? O entrevistador precisa dominar o assunto em pauta. A respeito do assunto que você está tratando, você deve dominar. Você deve manter o objetivo. Qual é o seu objetivo em fazer aquela entrevista? Evite perguntas cujas respostas possam ser apenas sim e não. Não é só sim. Você gosta de futebol? Sim. Você gosta de tênis? Não. Não. A não ser que se queira confirmar alguma informação precisa. Prefira do tipo como, porquê, o que. Tá? Então, não tente argumentar com o entrevistado para convencê-lo da sua versão. Então, você não está querendo colocar para o seu entrevistado a sua opinião a respeito de uma coisa. Você quer saber a opinião dele. Tá? Sempre questione. Como você sabe? Tá bom? Então, galerinha boa. No livro de vocês, que está aqui, tá? Que está no capítulo 12, confirmando aqui, ó, capítulo 12, nós temos aqui 3 propostas. Tá? Nós temos a proposta 1, a proposta 2 e a proposta 3. Vocês vão escolher mais uma vez uma dessas 3 propostas para fazer essa atividade. Vocês vão elaborar perguntas. Então a gente já estudou aqui, viu como se trata. Que vocês deem uma lida aqui para reforçar. Aqui, ó, perguntar em negrito. Ó, vocês podem abrir o livro de vocês. Está em negrito aqui. Está mais clarinho. Essa é a pergunta do entrevistador e essa é a resposta do entrevistado, essa mais clarinha aqui, mais suave. Então, vocês vão escolher uma dessas 3 propostas e fazer essa atividade de entrevista, tá bom? Nós temos a proposta 1, a proposta 2 e a proposta 3. Professor, é para fazer as 3? Não. Para vocês escolherem uma dessas propostas, elaborarem suas perguntas, tá? De repente, vocês podem até fazer uma pergunta para o seu entrevistado pelo WhatsApp. Aí vocês vão ir lá e colocar o que ele respondeu. Vocês vão colocar no texto e me enviar. Tá? Vocês vão me enviar esse texto. Tá bom? Gente linda do meu coração, um beijo. Espero que vocês estejam bem. Tá? Um abraço a todos vocês. E que Deus abençoe cada um, que guarde cada um de nós nesse momento complicado. Espero que uma vacina seja logo encontrada, para que a gente fique um pouco mais seguro, tá? Mais seguro a respeito desse problema, dessa pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo. Tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olha a minha atividade.